posso ser hipócrita e falar assim, irmão, se o cara... Vamos lá, Palmeiras e Corinthians. O cara faz Beleza? isso. Aí os caras estão ganhando, o maluco vai subir em cima da bola e sou eu que tô na frente. Vai ficar sem perna. Já. Eu não Vai vou pro ser hospital, hipócrita. vai pro hospital, né? Mas se tá no meu time... Mas Vai tá no meu mesmo. time, vai, sobe em cima. O que eu falava com os caras? O que eu falava com os caras assim, não, faz aquela cara sua de deboche que você faz no treino comigo. Eu falava com o Keno muito isso. Keno, aquela cara de deboche que você faz assim, faz cara de deboche. Aquela que Vai, dá ódio. Faz não sei o que, o cara fica assim, vai pra cima do cara, manda beijinho pro cara, Mas faz é isso, isso. ele faz contra mim. Faz isso, irmão. É isso. Olha ali, velho, o time. É claro, e eu assim quero é o meu futebol, time. e assim, tipo, e assim forma um time, porque se você pegar 11 jogadores com a minha característica, não vai dar certo, 11 jogadores com a característica do Felipe, não vai dar certo. Então tem que ter essa mistura, tem que ter um que vai pra cima, tem que ter um equilibrado, um bonzinho, tem que ter um que chega à O madeira. desequilibrado. Tem que ter, porque é assim que faz o time, não adianta. Mas, mano, é muito louco isso, porque... Onde vai parar? Porque, assim... O que tem de mais subir na bola, pô? Pelo menos o brasileiro... E, ó, mano, sei lá... O que eu tô os juízes falaram? É que, porra, é que tava acontecendo outras coisas, né? E ali a CBF, ela puniu o Memphis... falou que é um antijogo, que é desrespeitoso e tal. Só que, porra, de coração, viu, mano? Falar o bagulho mais da hora do futebol. Vocês faz gol, legal, ganha dinheiro, ergue troféu. Isso é do caralho. Só que o mais da hora do futebol é a zoeira, mano. E vocês não podem deixar isso acabar, tá ligado? Porque, beleza, o único... É só 22, 30 que tem a oportunidade de erguer um troféu. A maioria fica só com a zoeira. Então, se você tirar isso da gente... Porque, mano, quem movimenta o futebol é os torcedores, pô. Mas não é nem por conta da zoeira, né? Você não pode proibir o cara, se é desrespeitoso ou não, você não pode proibir o cara de fazer uma jogada. Mas, ó, O cara que vira a cara, por exemplo, eu não acho legal, eu não vou fazer, mas se o cara quer fazer, tipo, você não pode proibir o cara de fazer. Você tem o Davis, o Davis faz isso, Exato. faz parte da Exato. ideia E dele. aí, se você pega um cara, que nem aí o Eu cara, gosto também. ele pode causar, talvez uma confusão ali que o time dele tava precisando. Mas foi o que o Memphis Foi o que fez. aconteceu. E Na hora que o time do Palmeiras cresceu. caiu nessa armadilha dele. Isso pra Entendeu? mim é estratégico também. Exatamente. Porque- Se é desrespeitoso ou não, funcionou na hora ali. O que você fez com o time do Tigre lá? Que Exatamente. nem teve segundo Exatamente. tempo, irmão. Nem teve segundo tempo. Causou uma confusão. Não queria causar aquela confusão toda também. Mas. Eu queria, eu queria. Mas você Esse é entende? bonzinho. É isso. Ô, Felipe Melo, já que a gente tá falando, eu gostei de falar com você. Puta que pariu. Irmão, isso é uma coisa que a galera tenta jogar em cima de você, né? Um estigma de um jogador... Qualquer coisa que esquecem de falar da sua técnica, do como você foi bom. Principalmente ali nas Copas, na Copa de 2010, inclusive, que eu acho que você vinha sendo um dos principais jogadores. Acho que assistência do gol contra a Holanda é sua. Que passa, inclusive. aquele- Caralho. Que isso, aquela... E jogando pra caralho mesmo. Muito jovem. Quantos anos você tinha ali? 25, 26. Muito jovem, jogando muito bem. E ali foi a primeira vez que eu ouvi se falar, tipo, bem, assim, Felipe Melo. Eu comecei a prestar atenção. Óbvio, acontece o que aconteceu naquele lance contra a Holanda, mas uma coisa que eu vi você falar uma vez, e eu queria ouvir você dissecar mais. Você tava certo pra ir pro Real Madrid? Tava certo, eu já tinha um Acabando a Copa? pré-contrato. Tinha um pré-contrato. E acabou que tudo aquela erupção que deu, toda aquela situação lá por causa da expulsão, acabei não indo pro Real Madrid e voltei pra Juventus. E assim, pô, jogar no Real Madrid é o sonho de todos, né? Porra. Mas, cara, acredite, eu fui pro Galatasaray, cara. Vivi os melhores tempos da minha vida, assim. Eu em imagino. todos Eu os sabia que sentidos. você ia falar disso. Em todos os sentidos. Então Deus sabe o que faz. Assim, se eu não tivesse esse tempo na Turquia, eu acho que eu não teria virado o grande profissional que eu virei. Sério, irmão? Foi na Turquia, irmão. Ali, então, você tava ainda, talvez, muito jovem pra algumas coisas que poderiam acontecer na sua vida? Muito. Não de idade. Não. Talvez de maturidade. Eu tenho mais de 20 anos de casado, 4 filhos, e assim, fatalmente não estava preparado para um Real Madrid da vida. Não Você tava diz preparado. por quê? Tipo, Por tudo, mano. Eu Por tenho tudo. uma- Eu nunca fui um cara de sair pra noite. Gosto de um samba, nunca fui um cara de sair pra noite. Mas, meu irmão, ia sair, sabe? Graças a Deus eu nunca tive problema com bebida, mas eu era garoto, cara. Eu era garoto. Mas e isso também é uma coisa que eu acho que... Eu falei da mídia um pouco mais cedo. A gente precisa parar... Óbvio, né? A gente sempre vai procurar um culpado. Mas a gente precisa parar de depositar a culpa numa pessoa só. Porque, às vezes, essa carga emocional acho que é muito pesada. Tá ligado? Tipo, sei lá... 2006, Roberto Carlos. 2010, Felipe Melo. 2014, Tipo assim, o Fred, mano... Isso que é muito louco. O Fred é um puta centroavante. E a galera
tira o cara pra qualquer coisa por conta de 2014, enfim. Aí 2018 foi fulano, aí agora é o Fred volante. Tipo, e eu acho que é mais coletivo do que individual, tá ligado? Cara, muito mais. A gente tem mania, é que a gente tem mania aqui, principalmente no Brasil, eu acho, de querer achar um vilão. De querer achar o culpado. Foi ele, vamos matar, crucificar. Muitas vezes tem uma falha ali grotesca no campo, acaba saindo no gol, mas não quer dizer que aquele cara que errou é o culpado geral, porque não é só o time, tem o treinador, tem a diretoria, tem tudo, ninguém joga sozinho, cara. Então, assim, a gente tem essa mania de achar um culpado, de achar um vilão, de achar aquele cara pra gente poder massacrar. Isso é até desumano. Até adicionando coisa, assim, a gente vive num mundo hoje que, de fato, a gente vive uma hipocrisia muito grande, né? Os mesmos que me crucificaram quando eu fui expulso, e eu fui expulso, o jogo tava 2-1, cara. Assim, quando eu saí da Copa, inclusive... Não é que você foi expulso e nós tomou 2 gols, né? Não, tem a fake news de que eu tinha feito gol contra, né? E eu não fiz gol contra, o gol foi de Snyder. Já fez gol contra, não sei o que, não foi eu. Né? Pô, é verdade, falou muito isso, né? Não foi gol contra. O primeiro gol contra da Copa do Mundo foi na Copa no Brasil, se eu não me engano. Assim, do Marcelo. Não foi comigo a situação. E a falha tampouco foi minha. O Júlio César, depois de alguns anos, ele veio a público falar isso aí, porque ele soca a minha cabeça. Eu tava na bola e dá um chute. E faz parte, irmão. Quando acabou aquele jogo, eu vou falar uma coisa aqui que eu nunca falei com ninguém. Quando acabou aquele jogo, foi no ônibus assim, era uma choradeira no ônibus, cara. Parece que tinha morrido alguém. Eu chorava muito, tava conversando com meu pai, chorava muito. Nossa. Aí quando a gente chega no hotel, aí eu tava no hotel, passou o tempo assim, a porta tava entreaberta, entrou o Júlio César. Aí o Júlio falou assim, pô, te fudi, hein, Melim? Falou comigo. Eu falei, tá maluco, mano? Não, tamo junto. Tem essa não, pô. Ele fala no quarto comigo, eu falei, tamo junto, pô. Errou todo mundo, é isso aí mesmo. O time ganhamos Copa América, Confederações, tudo, né? Irmão, tá tranquilo, pô. Não foi da vontade de Deus, tá tudo certo. Então, assim, mas as pessoas por que a hipocrisia? Porque os mesmos que falaram, mas foi expulso, tá vendo aí? Eram mesmos que falaram assim, quando o Brasil perdeu pra Bélgica, o Lukaku deu aquela arrancada com a bola, os caras falaram assim, mas se fosse Felipe Melo, com certeza ia fazer falta. Aí é expulso. Faltou o Felipe Melo. Aí é expulso, tá certo? Aí, como é que faz? Mas aí, se é o Felipe Melo, não sei o que, ele tinha que estar lá pra dar uma tesoura no cara, que ia cortar a jogada, não ia sair gol, mas aí foi expulso. E o jogo tava 2-1, irmão. Sim, já tava pro Beleléu. A gente olhava na cara dos caras e caramba, mano, o que aconteceu, cara? Vocês estavam dominando o jogo. Já tinha ido. Eu tenho uma dúvida aqui, que inclusive eu assisti, lembro muito bem desse jogo, torci muito pra aquela seleção nossa, sofri. E eu tenho uma dúvida com o Felipe, era justamente isso daí. Você já tinha subido? 2010? Não, tava né? ganhando a Copinha, 2010 eu ganhei a Copinha com São Paulo. Cara, é novo. E aí eu subi em agosto de 2010, né? E aconteceu na Libertadores do ano passado, que eu acabei errando o pênalti contra o Botafogo e a gente perdeu nos pênaltis, né? Eu errei o pênalti no tempo normal e nos pênaltis eu fiz, mas a gente acabou sendo eliminado. E eu já fiquei muito mal, chateado, muito pra baixo. Só que nem se compara, talvez, com o que ele passou na Copa do Mundo com 25 anos e sendo expulso. A dúvida que eu tenho é justamente essa. Como é que você ficou depois desse lance, né? Pra recuperar, Quando eu cheguei, né? Não, eu fiquei muito mal. Fiquei muito mal assim, não por causa da expulsão, cara. Eu, pra te falar a verdade, sempre caguei pelo que aconteceu da expulsão, sabe? Me arrependo de ter feito aquilo, de ter pisado no Rubem e ter sido expulso, me arrependo. Mas assim, de repente se fosse hoje, eu ia jogar com 40 e poucos anos, com experiência, eu não faria. Mas naquele momento, o cara fazendo firula pra um lado e pro outro, o jogo já tava 2-1, meu irmão. Sabe? Veio na hora o sangue ali. Na hora você vê, já foi aquele segundo. Todos os brasileiros praticamente jogam bola. Porra, em qualquer várzea, qualquer quadra, não tem jeito. Esquina, começa a ciscar, nós quer dar no meio. Então, quando eu chego no Brasil, eu já tava no meio da Copa, eu falei com meu pai assim, pô pai, tô querendo, quando chegar no Brasil, ver um lugar pra gente ir pra uma praia legal aí, quero dar uma relaxada na praia, antes mesmo de acabar a Copa. Aí ele tinha visto um lugar que eu comprei casa, eu tenho casa nesse lugar hoje, assim, que é lá em Paraty, no Rio de Janeiro. Aí eu falei assim, aí meu pai tinha, vou mergulhar aqui num lugar que é legal pra caramba, então a gente viu uma casa, vamos pra lá. Aí chegamos lá, assim, quando eu cheguei quando a gente chega no aeroporto, tinha muito jornalista. E não tinha muita torcida, mas muito jornalista e tal. E tinha uma menina no colo na carcunda do pai, e a menina tinha falado assim, eu vim aqui pra te ver. Só que isso não saiu em lugar nenhum, irmão. Não saiu em lugar nenhum. Saiu Felipe Melo, não sei o que, tudo imprensa. E um cara falou assim, Felipe Melo vacilão. Felipe Melo vacilão, entendendo o carro. Meu pai tinha uma carro grandão, meteu um buzinão, entrou e saímos fora. Aí cheguei lá em Paraty e tal. Pô, vou sair pra comprar uma sunga. Vambora. Mano, tinha que ver os caras na rua comigo, pô. Meu irmão, pô, representou, pô.
tá tranquilo, representou, moleque. Se eu fosse eu também faria a mesma coisa, tá tranquilo. Aquilo dali, eu falei, cara, não é o que estão pintando, não. Não é o que a TV diz. Esse vilão aí, vilão não é, todo, não. Aí junta, obviamente, com o que eu sei que aconteceu, sabe assim, o problema fosse se tivesse 0x0, tinha dado na porrada de alguém, perdeu por causa de mim, ganhando, perdeu, foi expulso. Aí sim. Dei risada que você falou do nosso menino ali do Chile ali. Não, teve Chile, falou do Peñarol também, eu falei que o Peñarol eu conheço bem, né? Eles te conhecem, no caso, Também né? me conhecem. Eles que te conhecem, no caso, viu? Caramba, Felipe, você é um cara que tem muitas histórias boas, mano. Nossa, agora que parou já de jogar, fica melhor ainda, Mítico. Porque pode contar. Porque agora pode contar. É verdade. Imagina antes, não, pô, não é bem assim e tal. Agora ele pode falar, não, quebrei, mano. Tô fazendo um boxe, foi com técnica, hein? Foi com técnica, eu vi, você não viu? Essa foi com responsabilidade. Meus irmãos, muito legal, muito bom ter vocês aqui. Inclusive, pelo ensejo do jogo de sábado. Verdade. Luquinha jogou no PSG, jogou muita bola. O Felipe Melo também passou pela Inter e jogou bem pra caramba lá. E eu queria saber, assim, pra falar de Champions League aqui já, rapidinho, pra começar. Pra quem tá torcendo, eu já sei pra quem vocês estão torcendo, mas quem vocês acham que vai levar? De coração. Quem vocês acham que vai levar essa final aí? Felipe, por favor, começa aí. Bom, o PSG e Inter vai ser um jogo que vai lembrar muito Barcelona e Inter. Porque o PSG tem um time muito rápido também. E é um time assim que tem posse de bola. É basicamente o jogo que tem o Barcelona. Já visto o que o Luis Henrique fez quando era treinador do Barcelona. Então, eu acho que vai ser um jogo na qual a Inter, ela sabe jogar esse tipo de jogo. Parece que eles preferem esse tipo de jogo. O futebol italiano é o melhor futebol taticamente jogado no mundo e com muita diferença. Você vê as seleções da Itália que ganharam... Tudo bem, a que ganhou a Copa do Mundo tinha grandes jogadores, mas não era no início da competição. Não era nem cotada como não favorita. Não era cotada como favorita. A que ganhou a Eurocopa, menos ainda. Então, assim, são seleções que... Os atletas italianos, eles são muito bons, taticamente falando. O que eu acho o diferencial desse jogo é que o time do Paris Saint-Germain, hoje, tá melhor do que o Barcelona. Tá melhor do que o Barcelona. Mais entrosado, você disse? Mais entrosado, e é um time que toma menos gol do que o Barcelona. Então, a Inter não vai encontrar tanta facilidade para jogar essa bolinha nas costas do zagueiro, como fez, por exemplo, contra o Barcelona, e chegou e perdeu gol e fez gol dessa maneira. Acho que o Paris Saint-Germain vai estar muito mais preparado para esse tipo de jogada. Então, assim, eu ainda assim, não sei se vai ser clubismo ou não, eu acho que vai dar Inter, porque a Inter já tá... Dito isso. Mais uma vez tá batendo na trave, o Inzaghi tá fazendo um trabalho bom, já tem um bom tempo. E assim, você tem jogadores na Inter que estão acostumados a ganhar títulos importantes, né? Como o próprio Lautaro, que ganhou tudo. Falta a Champions League. Então, assim, vai ser um grande jogo. Eu acho que vai dar Inter pela casca. No placar Isso que eu ia falar, placarzinho. mínimo. Acho que vai ser 1x0. Porque se o Paris Saint-Germain fizer um gol, a Inter não... A Inter tem que fazer o primeiro gol. Entendi. Dificilmente você vai ver a Inter virando o jogo. Lucas, fala aí sua Cara, opinião. não, eu concordo muito aqui com tudo que o Felipe falou. Mas tirando essa... Eu acho que é muito equilibrado. Acho que não tem um favorito aí. Agora, tirando essa análise de campo aí, eu acho que o PSG tá com... Tá com a carinha de sei lá, campeão? tá com aquela carinha de que chegou a hora, tá ligado? Mas parece Acho que é o roteiro perfeito, né? Tipo, o PSG, desde a sua ida pra lá, o PSG tenta ser o time Eles buscam a Champions, né? mais estrelado, que eles buscam a Champions. Pô, eu lembro que na movimentação que fizeram pra você ir pra lá, tinha Ibra, Lavezzi, Di Maria já tava? Thiago Silva, Davi. Di Maria não tava. O Davi chegou depois, o Cavani também chegou, Pastore, Verratti, Foi aí, Thiago Mota, Jesus com todo amado. respeito, é nesse Jesus tempo que a amado. minha geração... Maxwell, Alex, o zagueiro. Eu lembro que foi a minha geração é quando começa a conhecer o Paris Saint-Germain, assim, nível de começar a escolher no videogame. Inclusive, o Ancelotti era o treinador. Era? Ancelotti Nem era o treinador. lembrava. 6 meses que eu cheguei na janela do meio do ano, e aí, depois de 6 meses, a gente foi campeão, aí ele foi pro Mas deu Real muito Madrid. tempo pra aprender esses 6 meses aí? Fez 6 meses, deu pra aprender bastante, o cara... Assim, eu era muito novo ainda, né, mas já deu pra sentir a diferença. Mas aí, eu acho... Perdão, Lucas, Vai só lá. continuando o que eu tava falando. E aí, pô, montaram acho que o time mais estrelado que eles puderam montar com Neymar, Mbappé e Messi.
Não deu certo. É. Aí depois Chegou chegou longe de dar também, certo. depois chegou um que não era muito conhecido também, um tal de David Beckham. Isso nessa época aí. Eu não. Encerrou? Cara, lá, né? Depois ele passou um time do México ainda, eu acho, né? É. Mas assim, aí passaram os anos e aí só chegando cada vez mais estrelas, né? Depois o Cavani, Davi Luiz, Di Maria. E era isso que era falado dentro do Aí clube, Champions League. Exatamente, era a grande obsessão, né? Sempre foi. E aí batia na trave, e aí, porque Champions League, cara, é muito. Não é o time mais rico, cara, é o time mais organizado, mais encaixado. É o melhor time, né? É o mental, tem tudo isso que envolve, né? E tanto é que talvez com o time mais estrelado, o PSG não conseguiu chegar, né? Quando tinha Messi, Neymar, Mbappé. E hoje, talvez desde a da nova era do PSG, que os catares lá compraram o clube, talvez seja a época menos estrelada, né? Então, Mas com o talvez melhor a mais... time. Exatamente. Eu acho que a guerra de ego, ela é muito complicada, exatamente, sabe? exatamente. Quando você reúne várias estrelas e essas estrelas se dão bem, como foi, por exemplo, o Neymar, Messi e o Suárez do no Barcelona, Exato. vai dar certo. Vai dar certo porque os caras assim, são bem entrosados, os caras são amigos. Agora, quando você une várias estrelas que... Cada um quer seu protagonismo. Cada um quer ser o protagonista... Quem paga o pato de fato é o clube. Exatamente. Então hoje você vê um PSG que parece ser muito mais amigos. Os caras parecem ser assim, menos estrelado, Tocam mas os a caras bola, são não tem muito esse mais receio. amigos. Os caras não tem essa. Se você fizer 2 gols, tá bom, o negócio é a gente ganhar. Então essa guerra de ego também atrapalha demais. Eu acho que atrapalhou um pouco demais o PSG. Porque a gente acha que contratando os melhores jogadores vai acontecer. Já era, coloca lá e dá tudo certo. Não. O futebol não é uma ciência exata, né, Igão? É difícil demais. Então é exatamente isso que o Felipe falou. Eu, com a minha experiência de futebol, é muito difícil, quase impossível você ver um time com briga de ego, que o vestiário tá rachado. Só se tiver um técnico que dá não deixa isso acontecer, né? Exatamente. Então é muito difícil. Porque você tá lá 11 em campo, mais os que estão de fora, mais os que não são convocados. Se todo mundo não tiver remando pro mesmo lado, é complicado demais. O que será que rolou no PSG? Foi o quê? O técnico, foi o dono, falou, gente, vamos deixar essa fama pra lá, porque naquele dia que a gente foi lá, a gente viu uma palestra lá, a rapaziada mais falou das redes sociais deles, dos seguidores, dos likes no Instagram, do que o futebol em si. E tanto que era em inglês lá, eu e o Igão, a gente meio que entendendo e não, e a gente na hora falou assim, pô, mas tá parecendo uma palestra de internet do que de futebol, tá ligado? Então, o que será que deve ter mudado? Deve ter chegado pra eles e falado assim, rapaziada, vamos deixar os likes pra lá e vamos focar no futebol também. Deve ter sido um pouco disso, Luiz não? Henrique, a distração, isso é Eu ia falar distração isso, não disso aí, cara. Tem muitas coisas que acontecem assim, o cara começa a pensar mais nos likes, mais do que o externo tá falando, e esquece do que tá acontecendo internamente do clube. Então, a vinda de um treinador que sabe o que é isso, que sabe trabalhar com grandes estrelas, faz toda a diferença. Sabe? É mais ou menos a vinda do Ancelotti para a seleção brasileira. Ver um cara do tamanho do Ancelotti para a seleção brasileira, você pode ter certeza que problema de ego não vai ter. Não que tinha, mas é como um exemplo, não vai ter. E a mesma coisa que o Luiz Henrique. Se eu tiver que tirar A ou B, eu vou tirar A ou B, não tem problema. Tudo em pró do clube, da instituição, que é o B maior. E eu acho que quando o treinador ele justifica isso nas atitudes dele, porque todos os jogadores que a gente conversou, Mítico, todos eles falam, tipo, o que você não suporta? Eles, mentira, falsidade. E eu via que, tipo, todos os treinadores que eram claros com eles, tipo, você não tá jogando porque você tá mal, que não sei o que. Eles falam, mano, eu não tenho o que fazer, eu só tenho que ir lá e jogar. Tá ligado? Agora, se o cara mente pra mim, fala que eu sou importante, mas ele não me considera importante, eu sinto, pô. Então aí o cara perde a confiança de geral. Então acho que é muito mais isso, o lance de ser homem, sincero, assim, de ser um ser humano, tipo, íntegro. Acho que é mais isso, tá ligado? Tô errado? Quem faz isso faz a diferença. No futebol existem a bala juquinha, vaselinada. E, cara, o que mais tem é treinador que vaselina, é bala juca pra um lado e pro outro. Eu mesmo, antes de acabar a minha carreira no Fluminense, tava lesionado, voltei de lesão. E o Mano Menezes tinha acabado de assumir o Fluminense, né? Então, pô, fiquei alguns jogos fora. E num dia no CT, ele falou assim, tá pronto pra voltar? Eu falei, beleza, vamos voltar. Aí fiquei no jogo, não lembro contra quem foi o jogo contra o Bahia no Maracanã em casa, começou a remontada nossa aí pra não cair. E acabou o jogo, a gente ganhou de 1-0, poxa, eu ajudando ali no que eu podia, fora de campo, né? Aí ele me deu um abraço e meteu pra mim aqui assim, sabe que aquela vaga ali é tua, né? Eu tava colocando assim, tava passando o jogo de São Paulo, não lembro contra quem foi, que o Oscar dá um passe pra você, que eu falo assim,
Eu vou ficar olhando porque é o Lucas, mas tá muito longe, mano. E ele chega uns 2 Não, não vai quilômetros chegar. antes Você do falou, não vai zagueiro. chegar, não vai Eu chegar. falei, não vai chegar. Mas aí eu sei que você é um desgramado. Contra quem foi, irmão? Foi contra o Novo Horizontino, eu acho, nas É quartas isso. do Paulista. 2 jogadores, mano, mais experientes. É. Mano, eu não tô zoando. O Oscar tá muito atrás do meio campo. Ele dá um passe. Que o Que Lucas... passe, né? Ele pega a bola, dribla o goleiro e faz o gol, pô. Então é disso que Não, a eu gente toquei tá pra falando. trás pro Calera, né? Isso, deu tapinha. Você foi amigo, hein? Isso, toquei. Mas Se eu ali, driblar ali, ali, eu ali, não toco duas nunca. coisas. Ali é o entrosamento, primeiro que eu jogo com o Oscar desde a base, né? A gente fez a base junto. Então, na hora que ele pegou a bola, eu tava no meio campo e eu fiz o contramovimento, né, que a gente fala. Eu vim como se fosse receber no pé e o zagueiro deu o passo pra frente, aí eu dei o gato e fui nas costas. Isso o aí Oscar só com a mão aqui no pescoço. É, exato. Fez aqui, Exato, voltou chega- rápido aqui, sai junto. Exato. Só. É Senão, isso, já- esquece. eu Cai vou- junto, cai junto, e levanta reclamando do juiz. Pô, tu viu o que ele fez? Aí, amarelo, sai junto já. Amarelo, sai correndo, valeu. Mas numa dessa que você fazia uma dessa, como que você levantava olhando pro professor? Não, eu levantava pro juiz e falei, você viu o que ele fez? Caramba, veio pra cima de mim. E não sei o que, o cara, amarelo, beleza, amarelo, vou correndo. Sai correndo, pro cara não mudar de ideia, não dá vermelho. Vocês já se enfrentaram? Já. Que jogo foi, vocês lembram? Cara, teve uma história muito engraçada com o Felipe Melo. Eu tava no PSG ainda, a gente jogou um amistoso lá. Nossa, no- Inter e PSG. Isso, lá nos Estados Unidos, cara, de pré-temporada. E aí teve uma confusão na área lá e tal, bate-rebate, pênalti. E aí. Pênalti pros caras, né? E aí o Felipe Melo chegou lá, pô, mas o que aconteceu? Tal? Quem que fez o pênalti? Eu peguei e falei assim, fui eu. Tinha sido você? Foi eu que fiz o pênalti. Nossa, Aí que ele merda. foi e começou a rir, mas pô, você E eu falei, não, fica quieto, mano. A pré-temporada nos Estados Tá Unidos. levado. Sai daqui, vai dar outlet. Uma confusão ali, pô. Aí, só que não ficou claro que foi eu, né? Aí, quem que foi que eu falei, pô, fui eu, mano. Filha da puta do Lavés. Ai, caramba. Ô, Lu, Foi que ano isso aí? Foi... Ah, nem- Faz um 2010? faz Faz Que ano você jogou lá? Não, foi em 2015. 15, 14, por aí. É, por aí. 16, né? 2016. É, porque eu saí em 16, 2010. eu saí em 18. É, foi bem na... Muito antes. Ô, Lucas, o Felipe Melo já se aposentou, já escolheu onde seguir a carreira. Não que eu tô, pelo amor de Deus, você não tá na hora de Tem parar. muito tempo ainda. Tem muita lenha pra queimar, com certeza, eu sei disso. Mas você pensa no seu futuro fora das 4 linhas ou é uma coisa que nem tá na sua cabeça agora? Tipo assim, eu quero, sei lá, continuar trabalhando com futebol, mas eu quero mais ser um dirigente, um técnico, ou um comentarista, ou não sei também. Cara, pra falar a verdade, assim, eu não me vejo fora do futebol. Não, acho que treinador não tem essa pretensão. Mas eu vou querer fazer algo relacionado a futebol. Dentro de clubes. Talvez, sei lá, nos bastidores ali alguma coisa. Mas acho que minha primeira coisa que eu vou fazer quando eu parar é aproveitar um pouco minha família e depois estudar em alguma coisa, fazer um curso, sei lá, de alguma coisa. Se profissionalizar em algo. profissionalizar em algo, mais relacionado ao futebol. Não se Minha vê vida, fazendo outra coisa, né? Acho que não me vejo fora do futebol. Futebol não. é vida, né? Mas eu já vi você falando muito que queria ser técnico. Eu vou ser. A gente tá conversando. Vou ser treinador. Mas só vou abrir pro mercado só em junho do ano que vem. Porque você Quando virou, abrir porque Então, você virou calma, o mercado aí que comentarista- tiver. Porque assim, eu queria ficar um bom tempo, eu queria ficar um tempo tranquilo, ficar um tempo de boa, buscando conhecimento. Já tenho o meu staff todo formado já. Tá, porra. E eu sou licenciado pró da AFA, né? Então, assim, e como eu não vou treinar no Brasil, só vou fazer o. Mas se você tiver fez o curso lá na oportunidade- Argentina? Eu fiz online e tive que ir lá pra fazer o presencial Mas curso de Da- técnico também. técnico da AFA na Da Pro. hora. Ou seja, então assim, a partir do junho do ano que vem, eu vou começar a treinar. Tem o Roberto, que hoje é analista do Palmeiras, que vai ser um dos meus auxiliares, que é o melhor que temos no Brasil. Que foda. O Egídio, lateral esquerdo, Gidão. Velho Qual é, Just? piscininha amor, bom que é pra gente namorar, hein? É, grande Não Gidão. pode esquecer um, hein? Não pode esquecer um. Qual é Just? Porque ele assim, ele é no trato com o ser humano, ele é fantástico. Conhece de bola, mas o trato do ser humano, e eu preciso de alguém, porque eu não sou tão tranquilo como o Egídio. Então eu preciso de alguém tranquilo. Pra equilibrar, né? Sabe, pra equilibrar Pra a fazer o balança. meio campo ali. Exatamente. Tenho 2 caras que vão trabalhar comigo também, que são da preparação atlética. Um lá do Maranhão, o Martim, que já tá no Rio comigo. E o Francisco, que tá em Teresina.
Teresina, mas tá sempre no Rio também. Então, assim, o meu staff já tá formado. Caralho, informação meu Deus, que exclusiva, da hora. privilegiada já. Verdade. Pô, obrigado por essa informação. mas de verdade, te elogiar como comentarista, porque você vem sendo um ótimo comentarista. Obrigado. Muito coeso, tá ligado? Muito, tipo, Verdade. muito da hora de acompanhar, tá Verdade, ligado? é verdade. Você concorda, Lucas? Concordo muito. Eu falei isso pra ele, inclusive, ali no camarim. Que é legal ter um ex-jogador assim. E recente, né? Acabou de Com jogar a história agora. que ele tem, tipo, e ele é um cara muito esclarecido e fala muito bem e tal. Então é bacana ter um cara desse na TV que representa ali a classe, né? Apesar de ter parado de jogar, representa a classe dos jogadores ali. Ele sabe, ele viveu, ele tem a visão do jogador. Então Porque acrescenta muito. No fim do dia, se você vê só o cara falando assim, e aí ele tá falando de uma coisa que você sabe que não é verdade. Exato. Se ele nunca chutou uma bola, você meio que dá uma cagada. Não, assim, pra deixar bem claro aqui, eu sou muito a favor de... Não precisa ter jogado bola pra comentar futebol, pra falar de futebol, nada disso. Mas tem algumas coisas que só o jogador sabe, né? Só o jogador viveu ali, sabe como é que é vestiário, bastidor. Então é bacana ter um cara como Você tem que ser verdadeiro, cara. Agora que você tá do outro lado, na hora de comentar, você toma um cuidadozinho. Eu tomo muito cuidado, porque assim, a única coisa que eu jamais vou fazer vai ser ferir a honra de qualquer atleta ou de qualquer pessoa. Porque antes do atleta tem o pai, tem o filho, tem o irmão, o marido, sabe? Então, assim, não dá pra você ferir a honra como muitos fazem, sabe? Aí falam que é personagem. Ah, mas é o personagem que faz o pai chorar, que faz o filho chorar, a esposa chorar. Isso eu acho... que não deveria existir hoje no mundo do jornalismo, sabe? E eu sou um cara que eu tomo muito cuidado quanto a isso, porque as críticas são necessárias. E muitas vezes eu fui criticado, e acreditem, cara, muitas vezes nas críticas eu falei, meu irmão, esse cara tem razão. Tem razão. Ele tem razão no que ele tá falando. Era crítica dentro de campo. O Felipe precisa fazer isso aqui melhor. O Felipe precisa ter um pouco mais de controle emocional. Acho que a crítica dentro de campo, Cara, nenhum de vocês se irrita, né? É top, mano. Isso aí é top e eu procuro fazer isso aí. Mas eu gosto muito de elogiar. Sabe? Porque se você critica, você tem que elogiar, pô. E assim, eu não tenho clubismo, cara. Eu tenho a preferência de clube, né? Tem 2 clubes que eu amo no Brasil, que é Fluminense e Palmeiras. Eu sou pra sempre. E tem outros clubes que eu passei, como o Flamengo, que eu tenho uma gratidão enorme. Joguei no Cruzeiro, fui campeão da Tríplice Coroa no Cruzeiro. O Grêmio, fiquei só 3 meses, mas conheci o amor da minha vida em Porto Alegre, que é a minha esposa. Então, assim, eu tenho gratidão por esses clubes, mas eu não posso ser clubista. Exato. Eu não posso, de repente, deixar de elogiar um Flamengo, por exemplo, que ganhou do Palmeiras. Até porque seria burrice, não né? dá, cara. E assim, é transparência, cara. É transparência, tomar cuidado com essas situações assim. E, de fato, eu tenho sido muito ajudado com meus colegas Quando lá. você recebeu o convite de ser comentarista, passou pela sua cabeça isso aí? Ou você já queria também? Cara, assim, eu pensava nisso. Eu pensava assim, olha, se pintar essa oportunidade para comentar um pouco de futebol, eu vou querer até chegar em junho do próximo ano, se chegar alguma oferta também, que se não chegar, né? E a gente vai ver. Agora, eu sempre quis. E quando o Vitor, que ele me mandou uma mensagem no WhatsApp, no outro dia que eu anunciei que ia encerrar, no outro dia chegou uma mensagem no WhatsApp. Ah, sou o Vitor da Globo, tal, e me chamou para conversar. Eu sentei, bati um papo com ele, cara, assim... Cara fantástico, cara que me contratou e me deixou super tranquilo à vontade. Assim, quero te contratar pra você ser quem você é. Pra você ter que discordar na mesa, sempre com muito respeito. Responsabilidade. E responsabilidade, glória a Deus por isso. Mas você tem que discordar. Você tá gostando? Eu tô amando, irmão. Mas tá muito bom mesmo de assistir. Tô amando. Tá foda. Tá bom pra Eu acho que caramba. ele E tá- o pessoal me ajuda muito lá também. Eu acho que ele tá se dando muito bem, porque ele consegue tirar a emoção, usar a razão sem ferir a honra de ninguém. Ele Isso falou, aí. a crítica é necessária e faz parte, né? E ele tem que tirar a emoção de lado. Às vezes, imagina ele pra criticar um amigo. Imagina pra ele... Então ele tem que ter esse cuidado. Tem que ter uma Nossa. inteligência Tem que- também, né? Então, esse acho que Porque é é o o que ele principal falou. desafio pro cara que... O futebol é na pele passional, dele, né, Lucas? E ele consegue fazer muito bem, por isso tá se dando bem. Quer ver? O Gustavo, eu tenho um carinho muito grande pelo Gustavo Gomes, que junto com o Thiago Silva... Mano, né? já faz anos, né? E com certeza. Vai. Não vou falar porque é o maior central do Palmeiras, mas entre os 3 maiores centrais do Palmeiras, já, do zagueiro que o Palmeiras já teve. Pô, dos últimos tempos, Com certeza é o os 3 primeiro. maiores, isso aí. É. Eu É o tive corintiano. que fazer uma crítica a ele no último final de semana, quando o Flamengo venceu o Palmeiras. E assim, mas construtiva, pô. Ele foi lá, saiu pra caçar, o Araújo pegou, cortou a bola no meio, conseguiu girar, ele não fez a falta, achou o passe, que na hora que saiu o pênalti lá pro Arrascaeta, tinha um buraco e acabou saindo o pênalti do Arrascaeta. Né? Então, assim, ele saiu da zona dele,
foi caçar fora. Deixou um buraco. Não fez a falta tática que tem que fazer, não parou a jogada, ficou um buraco no meio, a bola entrou pelo meio. Tranquilo, pô, eu tenho certeza. Assim, eu vou falar o que parece, tá? Eu assisto futebol e não posso mentir aqui. Parece que os próprios juízes não sabem mais apitar, pô. Tipo assim, eles esperam o VAR. Vamos ver, vou esperar, porque pelo amor de Deus, se eu errar aqui, eu vou ser morto. Aí chega com a imagem e ele erra. Porque ele mesmo não tem critério, entendeu? Porque no jogo do final de semana... O VAR tá decidindo, né? Isso, no final de semana ele fez uma coisa. Pô, e aí você vai ver o VAR, é 4 minutos, é 5 minutos. Exato. Nossa, E aí, fica pra um chato. lance, E aí acho que é um assim, problema simples, pra um também impedimento, geral às vezes. também. Aí eu tenho que falar a verdade também que nós jogadores também muitas vezes não ajudamos isso, né? Pro espetáculo rolar, pro espetáculo andar, porque, tipo, qualquer coisa... Reclama, perde junta. 5 minutos reclamando e bolinho ali no juiz. O juiz vai olhar no VAR, é um bolo em cima dele reclamando. Tomou a decisão do VAR, é mais outro bolo reclamando. Como se ele fosse falar, voltar atrás do que ele já viu no VAR. Então, tipo assim, isso a gente perde muito tempo e o jogo... Você for analisar quanto tempo tem de bola rolando de jogo mesmo, é muito abaixo. Outro dia eu fui olhar os stats ali mesmo, ali e tal. Foi 45 minutos de bola rolando e 45 minutos de bola parada. De bola parada. Nossa, que Mas jogo foi futebol é esse? passional, cara. Assim, se você vai jogar, você vai ver uma pelada várzea, os caras estão jogando bola, é briga o tempo todo. Você vai jogar pelada de família, meu irmão, é briga o tempo todo. Futebol é passional, cara, não tem jeito, sabe? Quando você entra dentro do Você estádio... acha que não dá pra ser tranquilo jogando Não bola? dá pra ser tranquilo jogando bola, não dá, eu tentei. Acredite, eu tentei, mas não consegui. Não mente. Eu tentei, caramba, tentei não ser expulso, mas não deu. Eu tentei não arrumar confusão, mas não deu. Ué, graças a Deus eu Mas fui eu campeão. acho- Ô, Felipe, eu- qual foi o dia que você falou assim? Hoje eu não vou arrumar confusão, é sério, gente. Senhor, abençoa a cabeça do Felipe Melo. Hoje não vai acontecer nada. E aí foi lá. Sinceridade, assim, quando eu cheguei no Palmeiras, eu tinha dado aquela entrevista na coletiva que eu falei que eu fui mal interpretado. Porque o que eu quis dizer, eu tinha visto a imagem do Santos quando foi campeão contra o Piauí, saiu aquela tremenda daquela confusão. E eu já tinha Chute, visto né? outras Mas dá uma bica nos caras. eu tinha visto outras confusões do Penharol. E como o Penharol estava no nosso grupo, eu falei assim, ó, tiver que chegar lá e sair na porrada pelo Palmeiras, vamos sair na porrada pelo Palmeiras, tá tranquilo. Só que, de fato, eu fui mal. Fui mal e falei, foi aquilo que eu falei, não, eu tem que torcedor dar na gosta, cara, Felipe. sempre com responsabilidade, glória a Deus, você falar aquele negócio. E beleza, tá tranquilo, depois eu pedi desculpa. E o primeiro jogo que nós jogamos, o primeiro jogo foi na nossa casa, na fase de grupo, né? Então, assim, nós ganhamos no final do jogo, o cara tentando arrumar confusão comigo, eu falando com um, falando com o outro, ganhamos o jogo, acabou. Um cara até me chamou de macaco, foi que eu dei uma entrevista. Eu vi você falando isso. Ia tomar chibatada igual a mim, porque era a minha cor. A época da escravidão ia entrar na chibata também. Então, assim, não sei por que tá me chamando de negão. Mas, enfim, aí fomos jogar lá. Nesse jogo eu fui, a minha esposa foi no jogo, e o meu irmão tava lá. E assim, cara, eu não vou arrumar confusão. Não vou arrumar confusão, vou ficar até não vou arrumar confusão. E começa o jogo, assim, o Penharol faz 1x0 rápido, o estádio lotado faz 2x0, assim, com 10 minutos tava 2x0 Penharol, o Totó, e tava tudo legal, cara. Até vir o segundo tempo. E no segundo tempo, o William Bigode faz o 1x1, 2x1, eu acho que o Mina faz o 2x1, o 2x2, e o Bigode faz o 3x2. Quando a gente vira o jogo, assim, de tudo tranquilo pra macaquito pra lá, Caos. macaquito pra cá, e começa aqui, não sei o quê. E quando acabou, eu falei, eu vou sair daqui tranquilo. Porque, assim, pra não arrumar confusão, eu tô saindo de boa. Os caras vieram amontoados pra cima de mim, cara. E a primeira coisa que eu vi, assim, assim, porque você vê as imagens, e eu lembro com pesar disso, assim, porque, poxa, eu sou pai de 4, cara. E a molecada, pô, depois os moleques brigaram na escola, pô. Mas tu saiu na porrada no campo? Eu falei, tá, mas tinha 15 pra me pegar, cara, tá maluco? Sabe assim, aí eu tive que... Não é assim, é errado, cara, é errado. A gente não quer passar a violência, né? A gente quer passar um futebol bonito, bem jogado. Mas ali na Libertadores Não teve desprotegem muito os brasileiros. Os pô. caras vieram pra cima e, assim, a única coisa que eu vim correndo, assim, pra trás, por quê? Porque a torcida do Palmeiras tava lá atrás e eu vim correndo pra onde eles estavam, apesar de eles estarem lá, né, na arquibancada, Mas vim se correndo pra cá, por quê? precisasse, né? Pra ninguém vir por trás e me dar um soco por trás, alguma coisa, na covardia. Sim. Então aí o primeiro veio ficar assim, mano, esse maluco vai tomar, mano. Vai ser ele. Aí vamos ver qual que é. Eu dou a primeira porrada que eu dou nele pra me defender, Ele já recuou, que foi velho, segurança, o cara- ele ficou, mas ele não era o problema. Você bateu no segurança? O Não. problema era o zagueiro grandão, que hoje joga no Paysandu, a gente até segue fala pra caramba. Conversa, a gente boa. Ele fala assim, ele vem correndo, Ele ele vem correndo. Saímos na mão esse jeito, mas E se de você boa. ver as imagens, ele vem correndo e eu faço assim, ó.
pra tentar dar uma distraída dele. Eu falei assim, se ele vier, ele é grandão, ele vem, só que ele não veio. O que você fez pra ele? Eu vim correndo pra trás e eu faço assim, ó. chamando, Pra vem. trás, não vai vir. Ele não veio, ele ficou assim. Mas não veio, não. Aí depois nós saímos, os caras fecharam o portão. Então foi um jogo que eu falei, eu não vou arrumar confusão, mas não teve condição. Teve como. Não teve. Eu tentei. Ela veio até Eu tentei, eu Se eu não tentei. arrumar confusão, eu ia apanhar, cara. Eu ia apanhar, bicho. O que você falou pra sua mãe quando você chegou? Eu tentei. Amor, não fui eu, Não, amor. ela Veio perguntou até assim, mim. não, ela falou, como é que você tá? Tá bem? Mas ela não sei o falou, eu quê. vi você fazendo assim. Não, ela tava chorando, mas não tinha como, meu irmão. Ou eu pego você primeiro, ou então nós estaríamos aqui ia ficar falando... de exemplo. Não, com certeza eu ia apanhar, pô. Com certeza eu ia Já apanhar. tá igual o quadro do Marcelinho na parede, o Pô, João Zóio sabe Roxo. como é que é isso, mano? Campeonato Sul-Americano, mano. Os caras não protegem os brasileiros, pô. Eles querem que se... Pô, Não, mas então vai, Verdade. eu vou inverter. Já teve um jogo, principalmente sul-americano, que você foi a fim de brigar? Pra arrumar confusão? Aham. Não, cara, meu negócio é o seguinte, assim, eu... eu iria a todos, tá? Quando Se eu- fosse jogador. Então, é isso que eu queria Quando eu ouvir. entrava dentro de campo, principalmente em clássico, e os jogos importantes, assim, pra me concentrar, eu tinha que entrar com a adrenalina muito alta. E eu já tinha que entrar com a adrenalina alta. Então, assim, eu ficava no campo gritando, sozinho, gritando, assim. Gritava o quê? Ficava Só de aqueles gritar? coach, tá ligado? dava um Aqueles coach grito. que faz- fala pra você gritar vambora. no jogo. Ficava, vamos, Yes. e ganhar. Palavra de afirmação. Ganhar! Ficava nessas situações. Ou então, na hora do... A torcida sempre me xingava, jogava fora. Jogar contra o River fora, sempre me xingava. Aí eu ficava assim, olhando pra torcida e fazendo coisa com ele também, mandando beijo pra ele, sabe assim? Provocar. E muitas vezes, principalmente em jogos importantes, era natural e era necessário dar um bico pra fora do estádio, pegar alguém, Ganhar a torcida. tomar um cartão amarelo pra mudar o jogo, e aquilo dali me concentrava muito. A sua motivação. Me concentrava demais. Demais. Então, assim, muitos cartões que eu tomei na minha carreira no início do jogo. Tomei muitos cartões no jogo. Fui melhorar isso aí no final da minha carreira. Porque, cara, assim, começava os caras pra cima, melhor em campo, jogo difícil, jogo importante, clássico, estádio lotado. E, meu Deus, o que vai dava uma acontecer? patada já pra- Lembra da história? Lembra quando eu cheguei no Fluminense? A gente foi jogar contra o Flamengo. O meu primeiro clássico contra o Flamengo. E o Flamengo é um clube que eu tenho muito carinho, porque é um clube que eu fui formado no Revelado, Flamengo. né? Fui mais de 10 anos da minha vida dentro do Flamengo. E assim, veio pro Fluminense, família, clube do meu pai, sabe? Assim, eu prometi pro meu pai quando cheguei no Fluminense que ó, vou trazer a Libertadores. Pode ficar tranquilo. Cara. Aí meu pai, meu irmão, falei, vou trazer a Libertadores. Calma aí. Calma aí. Falei, vou trazer a Libertadores. Eu tenho 3 palavras comigo: sonhar, profetizar e realizar. Amém. Toma. Sonhar é de graça, profetizar nós temos que ganhar, não. Temos que falar mesmo, vai acontecer e tal. E É realizar isso aí. é o dia a dia, trabalhar. E eu falei com meu pai, vamos ganhar. Cheguei no Fluminense, aí primeiro jogo contra o Flamengo, fomos jogar no Engenhão. Aquele Flamengo, rapaz, Flamengo desde o 2019 pra cá, é complicado. Só O time é bom máquina, pra caramba, é uma é bom, máquina. é bom. Aí começou o jogo, começou o jogo. Aí o treinador era o Abel ainda. Abel Braga. Aí o Flamengo tocou a bola, foi lá no goleiro. Aí veio tocando, pô. Tum. Aí tum. Quase gol. Falei, ué. Aí, escanteio. Bateu escanteio curto. calma aí. Bateu escanteio curto. Aí toca de novo, cruzamento. Aí o Fábio defendeu. O Marcos defendeu, voltou. Aí, bola, pênalti pro Flamengo. Inexistente. Falei, irmão, é agora. Arrumei um tumulto, que eu chamei o Diego de vice, pedi perdão pra ele, que eu falei, você é meu vice, que tinha sido campeão. foi, eu lembro Tinha do perdido o Palmeiras. Depois eu fui pedir perdão. Também desculpa. Meu Bem, parceiro. segue o baile. Rapaz, e arrumei um tumulto, ganhamos o jogo de 1-0. O cara desse tumulto aí. Ajudou. Tiramos o pênalti. A gente esfriou o jogo durante 10 minutos, que era pênalti, tiramos um pênalti que não foi pênalti, tomei um cartão amarelo, arrumei um tumulto danado, o time começou, o pessoal que tava do lado ali, ficou com sangue no olho, era porrada pra frente, bola, a gente começou a ganhar corpo no jogo. Isso começou você a- sabia que você e ganhamos- conseguiria fazer. E ganhamos o jogo no final. 1-0 gol do Arias, que começou, era o craque adormecido, dali ele começou. No meio, Despertou. desse, no, meio Cara, de- no meio despertou. desse tumulto na sua cabeça, tá vendo isso? Tô ganhando tempo, Não, vambora. mesmo assim, mano. Aí eu pegava, vambora. Aí eu pegava, vambora. Irmão, senão, sem brincadeira, do jeito que iniciou o jogo, eu falei, cara, não é Se alguém te desse possível. um peteleco assim, só assim, ó. Não é possível. É complicado. Ninguém queria bater em alguém. Porque, mano, Cara, você é um não. anjo. Gentleman. O cara é um gentleman. Cara, eu sou desse jeito porque... Como eu sempre tive esse estilo, né, de driblador, de partir pra cima e tal, então sempre apanhei bastante. E eu cresci, meu pai também jogava bola, né, ele gostava bastante. E ele sempre me ensinou assim que eu não podia ligar pra torcida, não podia ligar pra coisa externa. Então, tipo assim, eu nunca liguei pra provocação. Já joguei com vários jogadores que vêm no meu ouvido, vou quebrar essa perna, isso e aquilo, e torcida xingando e tal, pegando no meu pé e tal, babá. E eu sempre fui muito centrado aqui, então nunca
Teve só uma vez que foi meu primeiro cartão vermelho. Eu tomei 3 cartões vermelhos na minha carreira, por incrível que pareça. O Felipe tomou um jogo, 3 um mês. Mano, ele lembra dos únicos 3. 3. E o primeiro foi contra o Santa Cruz na Copa do Brasil. O cara tava me marcando individual. E aí... Lá na Arena Barueri até. E aí... O cara, onde que eu ia, ele ia também. Ia beber água, ele ia também e tal. E aí teve um lance que eu tava com a bola assim, ele me empurrou e deixou o cotovelo assim na minha cara. Levantou o braço assim, né? Aí eu levantei assim, tirei o braço dele e empurrei, né? Aí já juntou a confusão dos caras, não sei o que, o juiz foi expulsou os dois. Esse dia eu fiquei maluco. Olha Esse isso. dia eu fiquei maluco, fiquei cego, não fiz nada. Eu achei que sou perseguido. Passei expulso. Que é isso? Que vermelhinho Eu achei que eu xoxo. fui perseguido, Um não vermelho sabia. xoxo desse. Um vermelho Aí eu xoxo. fiquei maluco, Tomou um vermelho xoxa, deve ser... Pô. E aí, pior que vermelho eu xoxo. queria ir na frente do juiz pra falar com ele, pra perguntar o que eu tinha feito, e os caras não deixavam e tal. Eu tava muito transtornado assim, os caras achavam que eu ia empurrar quebrar. do juiz. E eu tentava e não... Aí o Carpegiani, o treinador ainda, ele entrou no campo assim, me segurou e me tirou. Aí esse dia Você eu fiquei falou, eu só maluco. queria saber Eu o só que queria saber aconteceu. só isso, não ia bater nele nada. Mas eu sempre fui muito... assim, centrado, nunca perdi a cabeça com essas coisas, né? Sempre me preocupei só em jogar a bola mesmo. E você? Eu o quê? Não. Não, teve uma vez que eu fui expulso sem fazer absolutamente nada. Olha aí, é isso que eu queria Mas saber. ó. foi o jogo da final da Taça Guanabara no ano retrasado. Que nós, moleque Pirani do Santos, lembra o jogo do Santos? Lembro. O Pirani tá na MLS, ele fez o gol no último minuto. O Flamengo tinha o empate, que tava na frente, né? E aí o Flamengo faz 1-0, a gente empata o jogo. E no último minuto, assim, 7 minutos, a gente vira o jogo. Aí eu entro em campo e começa uma confusão. Alguém, eu acho que, não lembro se foi o Gerson, que deu uma chegada em alguém. E o tempo fechou. E eu venho de lado e eu já vim direto, tinha um alvo. Eu no Vidal, vim direto no Vidal. Eu fui lá no Vidal assim, aí ele já olhou assim, tranquilo, tranquilo. Mas não fiz nada. Eu só peguei ele assim, porque ele tava fazendo graça, eu peguei ele assim, empurrei assim, tirei ele, fiquei fazendo. O juiz Esse nem... momento tão delicado, né? Eu só tirei O juiz, ele. nesse foi. O juiz fez assim, pegou aqui e meteu aqui em cima de mim, só, Toma. tum pra mim. Cara, eu fui pra cima dele e falei, mau caráter covarde. Mau caráter covarde, porque então eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Aí fui lá depois no STJ, a gente chegou lá e os caras pegaram a imagem e o cara tirou, eu pude jogar o jogo da final. Porra. Perdi o primeiro jogo da final, que a gente perdeu de 2-0. Não joguei aquele jogo. Aí o outro jogo eu consegui jogar e a gente ganhou de 4-1. Mas pela sua fama, o juiz já chegava dando aviso pra você? Hoje não vem que não sei o quê. Não, mas porque eu sempre fui muito respeitoso com o juiz, cara. Eu nunca faltei respeito com o árbitro. Sabe, assim, a não ser que eu já joguei contra alguns árbitros, o cara era uma marra danada, sabe? O cara veio falar comigo marrento, não pode falar com ele. Não posso falar contigo, não? Não, como não posso falar contigo? Não tá achando que você é quem que posso falar com você? Sabe, assim, pô, deixa eu falar, pô, eu sou o capitão do time, porque eu não vou falar com você? Os caras marrentos. Os caras marrentos assim, eu nunca respeitei, não. Mas tem muitos assim que os caras, pô, chegam, conversam numa boa, falam numa boa. Sempre foi tranquilo. Mas Vai. Só já fazer tomei uma. muito cartão favor. amarelo. Injusto. Muito, que era jogada super normal, por causa da fama. Queria saber se você tinha um adversário, quando você era inimigo dele, você fala, esse aí, mano, é chato igual eu. Não, chato. Chato que, tipo, joga Cara, muito, chato- pega. chato- Da seleção lá, pô. Pepe. Brasil e Portugal. Não, mas o Pepe entrou no cacete. Eu e o Fabiano, a gente botou no lugar dele. Mas, viado, também. Eu não vou botar meu lugar dele. É ele e o Luiz Fabiano, É cara. muito bom vir Imagina, jogador assim, mano. Sabe aquele jogador que você não pode escolher na lutinha, tipo o Rugal? É tipo, no Luiz Fabiano e Felipe Melo não pode. Se juntar. Mas tem que tirar o chapéu pra esse Pepe, hein? O cara é um monstro do futebol, saiu do Brasil, o cara é ídolo em Portugal, ídolo na Espanha, ídolo em tudo que é Real lugar, Madrid. multicampeão, o moleque é Jogou fera. 10 anos. Sempre em alto nível. Verdade. Agora, o cara assim que eu sempre sempre gostei de jogar contra ele, tem dois caras de futebol, um positivo, que é o De Rossi, na Roma. Cara, a gente saía muito na porrada quando jogava. Assim, ele me dava uma tapa, não tinha várias tapas de mão, eu dava também, eu assim, pisava no pé dele, pisava no meu pé. Era assim, acabava o jogo, Segue, trocava pai. ideia, de boa, tranquilo. Era até legal, né? Era Não tranquilo, viu? Era mas ninguém pipocava. Aí, e tinha um Gattuso. Nossa senhora. Só esse é bunda mole. Esse é bunda mole.
Eu achei que esse ia ser pior. Não, esse é negativo, cara, assim, porque eu esperava muito mais, porque eu tinha visto, assim, o Gattuso, né, uma época, deu um tapa na cara de um cara, de um senhor do Tottenham na época, viralizou essa na época, né, aí chegava até no Ancelotti mesmo, pra comemorar gol, e fazia aquele negócio, assim, a língua pra fora e tal, e fomos jogar um jogo, Troféu Berlusconi, Juventus e Inter, Juventus e Milan, lá no San Siro, aí arrumou ele deixou o cotovelo, e eu voltei. Aí ele deixou o cotovelo, eu voltei, ele foi fazer uma coisa, eu xinguei ele todo, peguei ele no peito assim, empurrei ele. E fiquei com aquilo na cabeça, e todo jogo que eu jogo com esse cara, eu vou arrumar tumulto com ele. Todo jogo eu vou arrumar tumulto com ele. No dia que vocês trouxerem o Thiago Silva aqui, pergunta isso aí que ele vai lembrar. Nossa. Aí fomos jogar no outro ano, aí beleza, passou um ano, fomos jogar outro ano. Ou naquele ano, o jogo em Turim, do campeonato italiano já. Aí começa o jogo, eu vou pegar esse cara. Aí porrada e tal. E cara, tem uma bola que ele tá vindo assim, ó. O Gattuso tá vindo. E eu falei, irmão, é agora. Bola na área pra gente. Quando ele tá voltando, eu paro e faço assim, pum, pra trás. Tal! Era ele. Aí quando eu dei a porrada pra trás, assim, tum! Era o Nesta, cara. Zagueiro. Puts. O Nesta. Aí eu saí, eu falei, caralho, não é o Gattuso. Aí eu vim correndo assim, o Nesta veio atrás de mim. Que faz? Desesperado. Aí eu chamei o Thiago Silva e fala com ele, pelo amor de Deus, que eu Não fui era ele. errado. Não era pra ele, me perdoa. Eu falei, me perdoa, não era pra você. Não era. Acho que o cara ficou meio assim, o que esse cara tá fazendo? Não, tá tranquilo, mano, vou perdoar. Mas o Gattuso, depois de alguns jogos, ele veio falar comigo assim, até uno per te. Basta. Tipo assim, abriu o bico, mano. Ele esperava mais. Então, o De Rossi é um cara assim que, meu irmão, era... Porrada cantava mesmo e tava tranquilo. O Gattuso é um cara que é muito assim, mas na hora do vamos ver mesmo... Peidou. Não vi, não. Peidou. E o Pepe é outro também que enfrentou. Ele apanhou, mas também 2 contra 1 também. Mas ele é brabo. O Pepe é brabo. sapateava as costas do zagueiro. Esse aí era... Essa é de boa, é apelado. Maluco. Esse Felipe era Melo esse, e Luiz Fabiano, apelação, né? Não pode escolher no Mortal Kombat, né? Não pode, não cara. pode. O Sub-Zero Acaba com o inimigo. Não pode. Olha, eu vou fazer perguntas aqui pra responder um pouquinho mais rápido. Bora. Vamos lá. Melhor técnico que já teve? Diniz. Mourinho. Pior estádio pra se jogar contra? Pressão. Não gramado, pressão ali. Corinthians. Não, no Brasil, né? No Brasil. Corinthians. Brasil e fora, né? O que vocês dois É, têm fora é experiências. Fenerbahçe. Fenerbahçe e Galatasaray, é muito difícil. Caraca, sabe quando é difícil lá fora? O Crystal Palace era osso jogar. Sério? Crystal Palace e Liverpool também. Aqui no Brasil, difícil que eu... O antigo, né? A Arena da Baixada. Lá,